Graças ao Pai, meus amados. Para os que não me conhecem, eu sou Adriano e fiz esse vídeo porque para dar uma resposta a alguns irmãos que me perguntaram se eu cria atualmente nos dons espirituais e especificamente o dom de línguas. Bom, meus amados irmãos, alguns acreditam que pelo fato de ter uma interpretação diferente da dele, nós podemos ter, afinal de contas são muitas opiniões, muitas denominações, nós podemos ter opiniões diferentes e nos amarmos, e isso é comum. É muito difícil uma uniformidade, todo mundo igualzinho, é meio complicado. Eu respeito a vossa opinião, mas gostaria que você me desse o direito de ter a minha liberdade e a minha opinião, amém? Porque se você não tem essa tolerância aí, você se complica. Afinal de contas, vivemos num país, num estado laico, e podemos praticar nossas crenças, e são muitas divisões, facções, e nelas existem denominações tradicionais e denominações pentecostais, e não só denominações, mas mesmo que o indivíduo não se reúna numa denominação, ele se reúne de maneira orgânica, em comunidades ou nas casas, não importa, ou que ele não vá a nenhuma denominação ou nenhum grupo, ele tem todo o direito de ter o seu ponto de vista, e é isso que eu vou mostrar aqui para você, o meu ponto de vista. Não se trata de crer ou não, não tem nada a ver com questão de crer ou não crer. Você não crê nos dons, Adriano? Ou você não crê no dom de língua, especificamente, que é mais esse que as pessoas gostam de falar? Eu tenho, aqui, trago para você aqui o porquê de você ter esse pensamento, mas a minha colocação, né, como eu vejo, como eu interpreto, né? Não, eu sou ascético e não acredito que o Senhor deu dons aos homens. Agora, eu acredito piamente, com toda a minha convicção, que os dons espirituais, eles foram para uma necessidade específica e para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, tanto no início, a igreja começando, como um bebê ainda, como e tantos séculos e séculos que ela existe, sendo perseguida ou não perseguida, nós precisamos crescer, evoluir. Você observa que uma criança, quando ela está sendo acompanhada por um tutor, alguém que cuida dela, no caso, nossa era, no caso os pais, né? Ele chega no tempo da sua independência. Então nós não precisamos ficar criança a vida inteira. E os dons espirituais, justamente, havia uma necessidade, tanto da igreja primitiva como nos dias atuais. Nessa era contemporânea, nós observamos também que, e tanto no passado, que, por exemplo, a igreja de Corinto poderia usar determinados dons e Éfeso não usar, mas de acordo com a necessidade e com um fim proveitoso, que era formar o caráter de Cristo naqueles irmãos. Entende, meus queridos? Então, nós temos que entender que há essa finalidade para que o caráter de Cristo seja formado. Eu lhe dando a uma criança um remédio, ela vai brincar com o vasilhame, o chamado frasco, né? A garrafinha está lá na mão dela do remédio. Dá uma garrafinha de remédio para ela. Ela vai jogar o remédio fora e vai ficar brincando com o vasilhame. Não é isso. É nos casos que as pessoas estão fazendo hoje em relação aos dons espirituais. Acredito piamente que o Senhor deu os dons aos homens para um fim proveitoso, a edificação do corpo, mas para que o caráter de Cristo seja formado nos irmãos. O importante é Cristo, é chegar a Cristo. Cristo é o alvo. E aí eles ficam brincando ali, rodeando com os dons para se mostrarem super espirituais. E justamente isso que eu gostaria de falar, que um outro ponto, além de que os dons tiveram, e muitos deles que houveram necessidade até para o início, que hoje não há mais essa necessidade, até isso, eu gostaria de aqui em 1 Coríntios mostrar para vocês que a igreja de Corinto, em Corinto, eles eram carnais, andavam em litígios, andavam segundo os homens, havendo debates, e fornicação, quem se atreveu a possuir a mulher de seu próprio pai, comida sacrificada aos ídolos, desordenância na ceia do Senhor, e tantas outras coisas se caracterizam esses irmãos como irmãos carnais. Mas o que é interessante é que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 5 ao 8, do 5 ao 7, que diz assim: porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho a respeito de Cristo tem sido consolidado em vós, de tal maneira
certo? De tal maneira que não vos falta qualquer dom. Ou seja, eles eram enriquecidos com dons espirituais e com conhecimento. Mas de fato, é o que Cristo fala lá em Mateus capítulo 7, que nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, né? Muitos dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, fizemos muitos milagres, e ele vos dirá, né? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós, todos que praticais iniquidade, para o inferno, preparado para o diabo seus anjos. E ele também fala que os judeus pediam sinais, essa geração incrédula me pede um sinal, não é? Mas eu darei a essa geração incrédula apenas o sinal do profeta Jonas, que justamente se relaciona à morte e ressurreição de Cristo. O único sinal que ele dará a essa geração incrédula que pede sinal, justamente, seria o sinal do profeta Jonas, que fala da ressurreição dele, da morte na cruz e ressurreição. A sua morte para a remissão do nosso pecado, a expiação, e a nossa vitória, a nossa ressurreição com ele na sua própria ressurreição. Então, meus amados, eu tenho uma convicção maravilhosa que eu posso estar numa reunião e naquele momento não há naquele momento a necessidade de um determinado dom, ou naquela localidade, ou naquele tempo, ou naquela era. Aí é onde eu quero entrar, justamente, existe um dom que aqui em Efésios fala, que é o dom de contribuir e o de misericórdia. Aqui em Efésios, mas é interessante, eu não observo as pessoas no fanatismo, querendo contribuir, ajudar os outros e na necessidade do outro. Meu irmão, ele pagou todas as contas e não conseguiu pagar a energia dele, eu vou lá pagar a luz dele. Eita, o irmão Adriano está andando a pé, cara, eu tenho tanta grana, estou com dinheiro ali, aquele dinheiro no banco, vou pegar uma parte daquele dinheiro, dar a entrada e comprar uma moto para o irmão. Bom, a questão é o seguinte, o dom de contribuir, cadê esse dom que ninguém vê? Todo mundo lutando. Mas um dos dons que as pessoas mais buscam, procuram, e é aquela luta, aquela guerra, aquele frenesi de pregar para os outros de que a evidência do batismo no Espírito Santo seja o dom de línguas. Ou seja, Paulo falou que havia muitos dons, e os dons são variados. Mas aí existe essa ênfase. E é justamente que eu já falei para você já observou aqui que essa coisa de falar que eu não acredito nos dons, já caiu por terra, porque eu acredito sim, mas só de uma maneira que seja para a edificação do corpo, coerentemente, entendeu? E que alguns dons, ele houve uma necessidade no início, quando nós ainda não tínhamos as escrituras do Novo Testamento, como a Nova Aliança, o canon aqui, prontinho para nós, onde nós temos aqui os ensinamentos dos apóstolos, as tradições apostólicas aqui, que a igreja em si, ela se apoia nas tradições dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. E nos ensinamentos dos apóstolos podemos fazer uma sincera interpretação que eu gostaria de fazer agora em relação ao dom de línguas. Então o dom de línguas aqui eu encontro em 1 Coríntios capítulo 14, depois eu posso fazer um vídeo falando de outros assuntos em relação a dons, mas eu quero especificamente falar nesse dom que é tão assim, sabe, freneticamente focado, sabe, existe assim um fanatismo em relação a esse dom, e se você não fala, se você não dá ênfase a ele, ou se você discorda que ele seja útil nos dias atuais, aí você é taxado como um herege, um blasfemo, etc. Mas aí o que é que tem aqui? Nós vamos observar que em 1 Coríntios 14 ele diz assim, no versículo 21 e 22, na lei está escrito, com outros lábios e em outras línguas falarei a este povo, e nem mesmo assim me escutarão, diz o Senhor. Portanto, as línguas não são um sinal, são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Bom, eu gostaria de voltar aqui e ler aqui no 21, que diz assim, na lei está escrito, quando refere-se à lei, está referindo aos judeus, com outros lábios e em outras línguas falarei a este povo. Que povo é esse? O povo hebreu, judeus. Então aqui, portanto as línguas são um sinal. As línguas são um sinal, meu amado. Um sinal para os judeus. É o primeiro ponto que nós temos que observar em relação às línguas. Enquanto você não entender que as línguas aqui eram um sinal ele não é permanente. O sinal ele é temporal, é temporário. Então houve essa necessidade desse sinal. Agora, por que houve esse sinal? Porque justamente os judeus eles não aceitavam os messiânicos quando creram, os gentios se agregando a eles, certo? Como povo deles, fazendo parte de um corpo onde o Messias é o cabeça, onde o Senhor que foi enviado, o Cristo era o cabeça. Então o que acontece? Quando eles observavam um gentio falando noutras línguas, ou seja,
possivelmente na sua própria língua materna, ou até mesmo no hebraico, as grandezas de Deus, o que é que acontece? Eles entendiam que aqueles, assim como eles, receberam o Espírito Santo. E aí era formada, era completamente aceito, aquele gentio era aceito pelos gentios. E aqui em 1 Coríntios 12, versículo 13, ele diz o seguinte: porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, para que os judeus entendessem isso, que era para ser formado um só corpo, com livres, escravos, gentios, judeus, o Senhor vos deu um sinal. Então, as línguas constituem um sinal para os judeus. Então, se você é judeu, na sua reunião aí, se você é gentil na sua reunião, você tem que entender que quando você tiver com um movimento de línguas, tem que ter um judeu lá, para que ele veja que você, como ele, recebeu o dom do Espírito Santo. Mas, brincadeiras à parte, eu gostaria de chegar aqui em Atos, que você viesse para mim em Atos, capítulo 10, versículo 44, que vai dizer o seguinte: você vai entender que o que eu estou falando, eu tenho aqui uma forte base aqui nas Escrituras, que diz o seguinte, olha só, ele vai dizer o seguinte no versículo 44, e quando Pedro ainda falava essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem, e todos os crentes que eram da circuncisão, ou seja, judeus, certo? E vieram com Pedro, ficaram atônitos de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Eles ouviam esses judeus, os gentios, magnificarem a Deus, entendeu? Falar em outras línguas. Eles ficaram atônitos, admirados, espantados, perplexos, porque eles jamais aceitariam as grandezas de Deus, magnificando a Deus pela boca de gentios pagãos. Então foi isso que aconteceu, e era um sinal. Aí eles recebiam esses gentios, e ali foi o início. Por isso que esse dom teve essa eficácia no início da igreja. Hoje nós não temos essa necessidade desse dom nos dias atuais. E uma outra coisa que me chama a atenção é o que eles falavam, porque hoje acredita-se que a língua seria de cobra, neve, mantuí, de nai, folha, neve, mantuí, de canta, na maçuí, de canta, sei, sarará, de bastéria, na erique, na manassuí, neve, folha, de farcianais. Bom, essa, segundo algumas pessoas, são as línguas, que sejam língua dos anjos ou de Deus. Porém, nós observamos aqui nesse versículo, que ele fala aqui no versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Magnificar a Deus. Então, primeiro ponto é que eles se relacionavam a Deus, era uma oração relacionada a Deus, magnificando a Deus. E em Atos, quando eles estavam juntos ali, os 120 estavam juntos, começaram a falar, todos que estavam ali de várias nações, ouviram eles falar na sua própria língua as grandezas de Deus. E no versículo 11 ele diz assim, ouvimos-los falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Eles falavam as maravilhas de Deus, eles ouviam isso, eles falaram em maravilhas, glorificando a Deus. Não era direcionado aos homens. Em 1 Coríntios, versículo 14, 7, versículo 2, e diz aqui, porque quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Ok? A Deus. Então as línguas sempre eram relacionadas a Deus. E se ele falasse, e porventura algum gentio não entendesse nessa reunião, porque era um sinal direcionado aos judeus, como diz em 1 Coríntios 14, versículo 21 de 2, o que acontece? Se ele falasse audível, aí haveria de ter um intérprete, mas se o intérprete estivesse no momento da reunião, ele teria que falar para os irmãos entenderem, falar aquele irmão, interpretar aquele irmão falando as grandezas de Deus, aquele irmão magnificando a Deus. Não era algo relacionado aos irmãos, para os homens. Então, se você estiver numa reunião cristã e os irmãos estiverem reunidos ali, falando em línguas para os homens, aí você pode dizer, irmão, tem alguma coisa errada aqui. Essas línguas estão equivocadas. Inclusive eram línguas que você pudesse entender. Se ele estava falando e não houvesse intérprete, haveria de ficar calado. Mas se houvesse intérprete, haveria de você ouvir aquele irmão magnificando e glorificando a Deus. Caso não haja intérprete, ele fique calado, magnificando a Deus. Apesar de, como eu disse, era um sinal que houve a sua necessidade no início da igreja primitiva. Hoje nós não temos essa necessidade. E eu acredito que
conheci muito o movimento pentecostal, fiz parte dele por muito tempo, como conheci também o tradicional, os dois lados. Os pentecostais chamam os tradicionais de frios, quando são fundamentalistas tradicionais. Vivi nos dois lados, eu observei irmãos que oravam muito pelos irmãos em silêncio, muito. Quando você está criticando, muitos irmãos estão orando por você, tradicionalzinho que você chama de frio. E, em contrapartida, aqueles que se julgam tão espirituais, que nós observamos aqui que ter conhecimento e ter dons espirituais não tipifica que você seja espiritual, porque os de Corinto eram carnais e tinham todos os dons. E também lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo, se não me engano é o 22, diz que os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós buscamos a Cristo. Então observei que, não estou julgando todos os irmãos, existem muitos irmãos aí de todas as áreas aí que tem muitos pensamentos, que se julgam aí pentecostais, essa maneira de tentar praticar esse dom aí de cantanar, de cobre aí. Tem muitos irmãos sinceros, embora equivocado, entende? E são sinceros, são irmãos verdadeiros, mas muitos, a maioria tem aquela aparência falando fantasmagoricamente, ó Deus, nesse lugar, e toda aquela emoção, toda aquela ênfase na emoção e na mente, estando perdido na mente, ele acredita, muito acredita em eita, um homem de Deus, chegou um homem de Deus, acredita nessa fantasia. No dia a dia, nas práticas, com toda aquela busca de dons espirituais, são carnais, porque muito acredita que dar ênfase a dom espiritual é sinal de espiritualidade, de maneira nenhuma. Então, fica claro aqui a minha visão. Eu não estou me julgando melhor que alguém, sou um irmão simples, talvez até um carnal, tenha conhecimento, mas não seja tão espiritual assim. Porém, eu busco a Cristo, o alvo é Cristo, que Ele possa mudar meu caráter, mudar o seu caráter. Eu aceito você com a sua opinião, eu amo você, me reúno com você, contanto você não pode impor a mim, nem eu posso impor a você o que eu vi. Mas o que eu vejo é que as línguas são um sinal para os judeus, e que hoje nós não temos mais essa necessidade. Porém, se você acredita que está falando numa língua, uma língua que magnifique a Deus, que seja um mistério entre você e Deus, ore consigo mesmo e com Deus. E se você falar para que as pessoas escutem, que haja intérprete, que seja feito com decência, em ordem, 1, 2 ou 3, em sequência, e que haja quem interprete. Porque você chega numa reunião hoje pentecostal, se você for numa denominação dessa religiosa, eles falam ao mesmo tempo, muitas vezes uma zoada do caramba, ninguém interpreta. Às vezes o irmão está pregando e falando em línguas, não interpreta e está equivocadamente equivocado. Um outro ponto é o que eu falei e vou falar mais uma vez. Se você encontra um irmão falando para outro irmão essas coisas carnais que se fala hoje em dia, você duvide, porque fala muito em coisas materiais do nosso plano e plano de Deus para a nossa vida aqui nessa esfera terrena. Mas as coisas de Deus é relacionada à economia dele, ao propósito dele, às coisas eternas, ao juízo de Deus, a tudo que vai acontecer, a Nova Jerusalém, as bodas do Cordeiro, o julgamento dos cristãos, o julgamento gentil, o julgamento dos judeus. A Escritura está para que nós busquemos as coisas eternas e tudo que vai acontecer relacionado ao propósito de Deus. Não a nossa vidinha medíocre aqui na terra e a nossa labuta do comer o nosso pão que perece. Então vamos buscar as coisas espirituais, deixar os sinais para os judeus e buscar a Cristo, deixar a sabedoria para os gregos, buscar a Cristo e esse crucificado. Jesus te abençoe.